e deixa gravando, entendeu? Porque daí você acostuma com o vídeo e depois você recorta só a parte interessante. Se você apagar o vídeo e depois, tipo, falei errado, aí você pausa e apaga, você entra num loop de toda vez querer apagar e começar de novo. Vira viciante. E na verdade o que conecta as pessoas é o natural. Então coloca essa parte aí, ó. Já dei uma dica já, ó, pra você que tá querendo gravar vídeo, tem uma dica já, ó. É isso aí. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu tenho aqui um convidado super especial, o mega dentista aí, prodígio, promissor, Kimura, que é um amigo pessoal. Hoje a gente veio falar também na SI40, então a gente tá aqui fazendo esse material pro canal, mas à noite ele também tá na SI40. E o papo de hoje, galera, é em relação a como é que o dentista pode ou não fazer sucesso sem sair do mocho. Que é uma pauta interessante porque a gente tá discutindo muito isso, o quanto que o dentista precisa escalonar ou não para ele conseguir ter sucesso. Muito do que se prega aqui pela nossa assessoria, pela nossa equipe, é em relação à valorização do dentista, que o dentista possa estar sim sentado no mocho, que ele consiga fazer isso de forma muito profissional. Kimura é um dentista que, além de ser um grande dentista tecnicamente, um menino que tem um olho muito bom, que tem uma mão incrível para trabalhar, mas sabe fazer um diagnóstico, sabe o processo de execução. A gente vai discutir isso um pouquinho aqui agora, como é que ele tem feito isso, inclusive, na sua empresa, como é que ele tem feito para gerir, inclusive, o seu portal de conhecimento lá no Elite. Tá? Então, de uma forma muito resumida, eu quero ajudar você, dentista. Se essa conversa aqui fizer sentido para você, você nos ajuda aí, dê um like aí no canal, compartilhe esse link com esse seu amigo dentista que pode sim ser ajudado com esse tipo de pensamento que a gente está tendo aqui. Fala aí, Kimi, o que passa na sua cabeça na hora que você pensa em valorizar o dentista, irmão? Cara, primeiro eu queria agradecer as palavras, cara, puxando o saco aqui, pô, demais. Não, isso é toda a realidade. Cara, mas obrigado aí pelo convite, né? Espero poder agregar aí na mentoria, né? Na assessoria que você tem. E em relação ao dentista sair do mocho, da cadeira, né? Para gerenciar a empresa, tem um grande problema em você sair do consultório, de você sair de toda a parte técnica, é que você acaba não tendo os argumentos suficientes para vender bem para o seu paciente. E eu acho que a relação profissional e paciente, né? O dentista-paciente, ou dentista-cliente, como vocês quiserem chamar, eu acho que é uma relação de muita confiança. Se você se colocar no lugar do seu cliente, pensa bem, se você vai fazer uma cirurgia, às vezes, médica, né? Você que é dentista, não vai fazer, por exemplo, cirurgia plástica ou vai fazer alguma intervenção no olho, por exemplo. Você não vai no médico que você não confia, na verdade. Você precisa confiar na pessoa que vai fazer o procedimento. E quem vende o procedimento, quem fecha o orçamento do tratamento, é a pessoa que domina o procedimento. Quanto mais você dominar o procedimento, mais confiança você tem nessa pessoa. Então, eu acho que em área da saúde é muito difícil você dissociar o processo de venda, de você executar o procedimento, de quem faz tecnicamente. Quanto mais você souber, né? Mais você dominar os processos, melhor, mais seguro você vai estar para vender o procedimento. Não, e eu acho interessante porque assim, a gente fala muito de vendas, né? Como é que o dentista vai fazer para conseguir vender tratamentos? Porque a nossa maior queixa, dentista que está aí nos assistindo, é assim, ó, o cara faz um curso técnico e aí ele chega para mim e fala assim, Silveira, eu entendi, mas eu não consigo ter este paciente no meu consultório, eu não consigo fazer as vendas que você faz aí. E basicamente o que eu preciso dizer para você é o seguinte, o paciente que está aqui dentro da minha clínica é praticamente o mesmo paciente que está aí dentro da sua clínica. O que muda muito, talvez, eu acho, é a mentalidade de quem está por trás deste tratamento. Então, por exemplo, o dentista, na grande maioria das vezes, ou ele tem um pouco de acovardamento, se eu posso usar essa palavra, ele se acovarda ao querer propor tratamentos maiores para esse paciente, ou realmente ele não entende o processo técnico, ele não consegue visualizar o que acontece de problemas dentro daquela boca, portanto, ele não consegue elaborar possíveis soluções. Ontem eu abri uma enquete, Kimi, eu perguntava isso, qual é a maior dificuldade do dentista? É na interpretação do diagnóstico ou é na execução? Porque às vezes o dentista ele não enxerga o problema ou às vezes ele não sabe as etapas, principalmente quando é multidisciplinar. E a minha pergunta aqui, talvez eu vou tocar num ponto um pouco áspero, é assim, esse cargo orçamentista que é criado para essas redes de clínicas, por exemplo, eu tenho um pouco de dificuldade em entender como isso pode funcionar, porque penso eu que a pessoa mais qualificada para fazer qualquer tipo de venda é aquela que vai realmente executar aquilo. Primeiro, a interpretação do problema ela é feita de forma direta. Segundo, aquele cara consegue
consegue entender que aquilo vai ter uma solução passando por um caminho X ou Y. Eu acho que passa assim muito mais credibilidade quando você que vai fazer o tratamento, você que propõe isso para o paciente. Você está de acordo com isso ou não? Eu acho que são duas vertentes, né, Silveira? Eu acho que assim, se você vende um tratamento que é meio comoditizado, digamos assim, sabe? Que ele é mais de rodagem, assim, que não tem muito valor agregado, talvez um orçamentista até consiga fazer a venda. Porque não se vê muito valor agregado, é um negócio que você vende assim mais no volume. Agora, se você trabalha com alguma coisa de qualidade, de um refino maior, se você trabalha com valores mais altos, né? Eu acho muito difícil você dissociar essa questão da confiança, do domínio técnico de quem vai executar. Eu acho que isso aí até uma tendência, né? Não só na odontologia, mas de maneira geral. Hoje, com a rede social, com a internet, as pessoas estão muito conectadas. Então, por exemplo, uma impressão que uma pessoa tem, um feedback, muitas vezes ele é exposto para 1000 pessoas, 2000, 3000 de uma maneira muito fácil. Se você vende o teu negócio, mesmo que seja qualidade e tal, mas você vende como commodity, eu acho que a tendência, assim, no longo prazo você acabar caindo, porque de uma forma ou de outra a pessoa ela vai sentir meio que de qualquer forma, sabe? Você é vendido como produto e tal, e você pode até vender no curto prazo, vender para algumas pessoas e tal, mas eu acho que no longo prazo essa questão da confiança, de você personalizar o atendimento, de você dar uma atenção especial, né, durante a consulta, eu acho isso muito importante. Então, a minha linha, desde que eu formei da faculdade, lá 10 anos atrás, 11 anos atrás, né, sempre foi querer fazer, assim, um procedimento que eu gostaria de receber na minha boca e fazer de uma maneira muito profissional, assim, muito qualidade, assim, né. Então, eu nunca fui muito para essa área de querer vender em quantidade. Inclusive, um dos motivos que eu não quis ampliar muito a clínica, por exemplo, para ter 30 cadeiras, 20 cadeiras, isso nunca foi uma meta minha. Escalonar dessa maneira. Porque eu acho que eu sempre preconizei em fazer o tratamento que eu gostaria de receber na minha boca. Então, mas é que eu acho que existe um mito aí que fala que para o dentista escalonar, para ele conseguir fazer em grande quantidade, precisa se vender barato. E aí, o caminho que se segue é, cara, só se ganha dinheiro em odontologia quando se vende em quantidade. Mentira! E aqui a nossa ideia é o inverso, é mostrar que não é a quantidade que a gente quer trabalhar com um valor agregado, que é não cobrar barato, que é cobrar, vamos chamar de preço justo, mas cobrar aquilo que realmente se deve cobrar, com alta lucratividade, também são coisas muito diferentes, a gente pode até discutir isso à noite na SI40. O dentista precisa entender essas peculiaridades administrativas. Eu acho que isso passa desapercebido. Existem dois perfis de dentistas, o que não trabalha, que tem agenda ociosa, e o que trabalha muito, está sempre duro. Essas são as duas demandas que nos procuram na SI40 ou para curso. O cara fala, Silveira, eu não tenho paciente nesse formato. Ou então o cara fala, Silveira, eu trabalho pra caralho, só que eu não consigo fazer sobrar nada. E aí a gente começa a mostrar pro cara que existem algumas situações específicas que estão induzindo ele ao erro. Tá? Então, eu acho que aí, cara, que você tá falando que fez sentido quando você não quis fazer a tua clínica ter 30 cadeiras, 25 cadeiras, porque o mito do dentista é esse. Eu mais recebo Silveira, eu tenho uma cadeira, eu tenho 2 cadeiras, é possível fazer 100k, 200k com uma cadeira? A minha resposta de ontem foi, cara, essa reabilitação que você tá vendo aqui agora, uma full que eu postei ontem, quanto ela custou? Tá? Então, é fazer o dentista se aproximar de casos mais extensos, de casos que realmente tenham um valor agregado maior, casos que tenham uma lucratividade maior, porque a gente sabe que essa pode ser a realidade de grandes reabilitadores, mas que pelo fato dele errar em certas vertentes do sucesso, faz com que ele não consiga pôr em prática o que ele mais sabe fazer, que é a odontologia. Não, e tem outro detalhe que eu acho que assim é o risco operacional em se executar de uma maneira tão escalonada assim, sem estar devidamente preparado. Eu acho que o risco operacional é uma coisa assim que às vezes a gente não é formado, né, a calcular esse risco, e às vezes vai fazendo demais e tipo expandindo muito, né, sem ver, por exemplo, o que você tem a perder se as coisas não derem exatamente certo, se não forem exatamente daquele jeito. Por exemplo, quando a gente coloca 5 ou 6 cadeiras, né, rodando ao mesmo tempo, a gente acaba não tendo controle sobre todas as etapas do processo. Você sabe que uma reabilitação hoje, ela envolve precisão em muitas etapas, né? Se você está conduzindo 10 ao mesmo tempo por profissionais distintos, as variáveis são muito grandes. Tá? Eu não estou falando que você não possa fazer, que não dê certo na mão de uma clínica, de um pessoal muito estruturado. Existem exemplos aí, não sei se convém falar aqui, mas existem clínicas que já provaram que é possível você ter vários profissionais muito bons trabalhando juntos e terem sucesso. Mas convenhamos, é muito difícil. E eu acredito que isso é mais
exceção do que regra. Para a maior parte dos profissionais, se você tiver só na tua mão, você já vai ver que já é um grande desafio, né? Fazer esse nível de reabilitação. E fazer a integração dessa multiespecialidade é muito difícil. O cara entender quem entra, quando entra, o que deve fazer, a comunicação entre essas especialidades é muito difícil. Uma outra coisa que também é muito claro, que a gente está fazendo agora, né, S40, a gente tem aula de vendas que está agora no 3/3, eu dei até o 2/3, que é a precificação. Como fazer uma precificação, porque o dentista sequer ele sabe quanto custa um provisório, por que tem que custar aquele valor, ele não sabe quanto custa uma coroa, na maioria das vezes os valores são baseados naquilo que o mercado aí está cobrando, o que os colegas cobram. Por isso que para uns sobram e para outros às vezes fica no vermelho, eu vi até o Val falando esses dias sobre isso. Mas o fato é que uma reabilitação maior, ela requer um controle ainda maior, porque está implícito aí, cara, muitas horas clínicas, você tem que calcular inclusive possíveis intempéries que acontecem, provisórios quebrados, parará e tal. Às vezes o cara ele consegue mudar o patamar, ele consegue captar, prospectar novos clientes, ele consegue entender o processo da venda e aí ele vende casos maiores, mas aí ele fala assim, Silveira, beleza, só que agora tá sobrando menos ainda, porque o cara fez um cálculo de precificação que não reflete a realidade, ele acha que vai terminar em 15 consultas e demora 40, né? Então eu acho que isso também é uma realidade. Então são essas coisas que a gente está tratando, fazer com que o dentista entenda aqui na equipe, o fato de você profissionalizar o processo, isso faz toda a diferença. De uma forma muito reduzida a gente tem falado isso, resumida, eu acho que eu consegui, cara, me aproximar muito do sucesso, e a gente está falando de sucesso de forma ampla, mas é uma busca incessante de se melhorar o processo a cada minuto que a gente está trabalhando aqui. Mas assim, à medida em que eu fui profissionalizando tudo aqui, eu acho que você vivenciou já um pouco isso nas nossas 4 empresas, eu fui colhendo o resultado. Então o que eu quero é fazer o dentista que está aí nos ouvindo, que ele entenda que para se elevar o patamar, para que se ultrapasse o limiar da odontologia comum, da profissão, do comum da profissão, é preciso se profissionalizar, irmão. A gente vai colher frutos sempre proporcional àquilo que a gente está investindo. Eu acho até que, fazendo um adendo aí, né, em relação a tudo isso, acho assim, se o objetivo for, nada impede que você queira um dia sair do mocho, que você queira parar, né? Mas se o objetivo for só sair do mocho, né, e só administrar a clínica, você não precisa fazer nenhum curso de odontologia. Na verdade, você nem o dentista precisa ser. Você só precisa comprar uma clínica para empreender. Agora, se isso vai fazer bem à população ou não, se isso vai agregar muito à saúde das pessoas ou não, se isso vai ser ético da sua parte, não, aí é uma questão que você tem que analisar. Foi uma questão assim que eu me refleti muito em termos de até de gestão de vida, assim, de estratégia de vida, sabe? O caminho que eu queria seguir, porque se eu fosse escalar muito, por exemplo, sem atender, teria que abrir clínicas e fechar os olhos mesmo para muitas coisas que acontecem, tá? Não estou condenando ninguém ou a forma como você deseja conduzir a vida e tal, mas assim, numa reflexão minha mesmo, eu acabei não querendo seguir isso. E eu acho que depois que você vê como você lida com o paciente, você sente as dores, as pessoas, elas vêm num estado de vulnerabilidade, querendo realizar sonhos, querendo resolver muitas questões, né, na boca. Eu não consegui passar por isso, fechar os olhos nisso e só escalar, tentar esquecer, né, que essas coisas acontecem, simplesmente deixando de ser dentista. Eu acho que a gente faz um voto, assim, depois que sai da faculdade, né, de tentar fazer o melhor para o paciente, chegar sempre aos problemas, tentar resolver da melhor forma possível. Então, por isso eu não quis abandonar a odontologia. E eu recomendo, assim, que todos que fizeram odontologia e não abandonem, sabe? Eu acho que a população precisa muito, sabe, de profissionais... De dentistas de essência. Dentistas que se preocupam mesmo, sabe? Em querer resolver, fazer a coisa certa mesmo. E não só escalar, não só ganhar dinheiro, sair do mocho, querer só escalar, fazer tudo. Porque, sinceramente, eu não acredito assim, que escalar muito, sair do mocho e não ver nada de dente, eu não acredito que você vai estar... Você, assim, em uma hora ou outra, você vai acabar deixando passar, fechando os olhos para coisas erradas, sabe? Você sabe que uma hora você vai acabar fechando os olhos e querendo ver só número, né? Você vai querer ver se deixa de fazer você tá faturando, Deixa de fazer sentido. Você vai querer ver, pô, não tá faturando igual, não tá dando o mesmo lucro. E às vezes eu acho que isso te distancia um pouco da essência do que é ser dentista, entendeu? Eu acho que também isso tem desmotivado muito o dentista que tá aí nos assistindo, porque eu acho que ele tá aí desmotivado com a profissão e talvez ele entenda que para que ele tenha sucesso, ou para que ele realmente ganhe dinheiro com a odontologia, ele só consiga ser dono de clínicas grandes, com redes de clínicas, que a odontologia, na sua essência, aquele cara que senta e trabalha, vai ser sempre aquele cara mal remunerado e tudo mais.
E a gente está aqui para incentivar justamente o contrário, né? Para o cara se sentir realmente valorizado. Eu acho que o certo é o caminho do meio, sabe? Eu sempre falo isso, né? Que acho que muitas coisas na vida você tem que ir pelo meio termo. Não é nem ser o cara só técnico, que negligencia toda a parte de marketing, de gestão, né? Mas também não é só abrir mão de toda a parte técnica, sabe? Eu acho que o certo é você pesar um pouco os dois, é o equilíbrio. Porque assim você consegue extrair o melhor dos dois e você vai ser uma pessoa mais abundante, uma pessoa que ganha dinheiro, uma pessoa satisfeita com a profissão e que gera benefício para as outras pessoas. Se você vai muito para um lado, por exemplo, só eu ganho, por exemplo, eu escalo um monte, ganho um monte e dane-se o paciente, só quero saber da minha margem e ganhar muito. Então aí já é uma incongruência, porque você está pendendo muito para um lado que para o outro. Você é só o cara que só oferece e não cobra direito, você vive no perrengue, né, passando aperto e oferece. Tá certo que você ajuda muita gente, mas também você não é reconhecido, aí você não tem satisfação. Então acho que o melhor é o caminho do meio, sabe? Onde você tem a satisfação, mas você sabe que você está fazendo uma coisa boa também. Isso é a verdadeira prosperidade, né? Se você é escasso, você sempre acha que falta para alguém, ou para você ou para outra pessoa. Mas se você é próspero, acho que você consegue usar o melhor dos dois mundos. Eu acho que essa que é a essência, né? Tá certinho, meu querido. Pessoal, se fez sentido para você, cara, dê um likezinho aqui no nosso canal. Você compartilha aí com algum dentista que possa tá precisando de estar ouvindo esse tipo de ponderação em relação à nossa profissão. Siga a gente lá no Instagram. Meu Instagram é Fernando_Silveira_DR. Seu químico. André Kimura. Primeiro mais fácil. Isso aí, simplão. Pessoal, obrigado. Até o próximo vídeo aí. Valeu! Valeu, pessoal.